eu sou o Fábio. Fala, galera, tudo? E este é o DropaCast, o seu podcast de cultura geek, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, casual. De uma maneira tranquila, sem compromisso, né? Como se você estivesse naquele first date do Tinder. Só Exato, um rolê casual. só no love. Só no love, só no famoso só no amor, só na alegria. E cá estamos, mais uma semana de The Last of Us, nessa querida série que estamos acompanhando todos os domingos às 11 horas, tem que deixar bem claro isso. Das 11 sai o episódio. E hoje vamos falar um pouco aí do que aconteceu. Só que antes, né, para você que é novo, seja mais que bem-vindo. A gente é o Drop, a gente tem aí mais de 100 e poucos conteúdos. A gente deve estar batendo já os 200, se contar com live, se contar com episódios, enfim, soltos que a gente faz. Isso se não bater. Isso já não bateu, né? Por exemplo, juntando Flash Dropa com Dropa normal, né? E você pode escutar a gente no Spotify, Google Podcast, Deezer, talvez, Audrey não mais, Republic, no Apple Podcast também, que é uma outra plataforma bacana, e na própria Anchor, né? Que é onde a gente faz o upload do episódio e distribui por aí. Também estamos no Instagram, @DropaCast, que lá a gente posta não só sobre a gente, mas também de vários outros conteúdos. Né? Por exemplo, o trailer de filme que sai, às vezes até um react da gente, ou a gente mostrando que a gente está assistindo a série, né? E às vezes você pode querer interagir e falar, pô, assisti a série também, o que vocês acharam? A gente vai responder. É só você seguir, comentar e interagir com a gente, que é muito bacana. É isso aí. Então, como o Dudu falou, né? Hoje a gente vai falar sobre o episódio 2 do The Last of Us, né? Essa série aí da HBO que tá conquistando aí os corações dos jogadores de The Last, que está conquistando corações de pessoas que não jogaram o jogo. Dessa vez o aplicativo não bugou. Exato. Né? Acho que eles se prepararam dessa vez. Então acho que até a própria HBO não esperava tudo isso. E se prepararam e a gente teve aí o episódio. Foi um episódio mais curto esse, não foi? Cara, foi um episódio que eu tô inclusive agora, né, com o aplicativo da HBO Max, né? Inclusive, uma coisa interessante para quem não sabe, passa também, não passa, né, na TV a cabo, acho que não passa. Só foi no primeiro dia, né, que passou. O primeiro episódio foi 1h20 e esse foi 52 minutos. Então, acho que a tendência é manter uns 50, 40 minutos, que é meio comum, porque é aquilo, né? Quanto mais tempo, mais dinheiro, e os caras estão gastando dinheiro nessa série. Então, e a gente vai trazer tudo que a gente encontrou, né, de observação, todas as coisas assim interessantes, comparar também com o jogo, mas como a gente já trouxe no primeiro episódio, vale lembrar que a gente vai comparar, porém não dá pra igualar uma coisa com a outra. Uma coisa é série, uma coisa é jogo, mas não tem como a gente comparar, porque como eu e o Dudu a gente tá discutindo bastante, a gente estava discutindo antes de gravar o episódio, que é uma adaptação, então a gente não pode levar ela como uma coisa nova, né? Então a gente precisa comparar, mas não quer dizer que um é melhor do que o outro. Vai ser uma questão de preferência pessoal, e aí cada um decide o que cada um prefere. Exatamente. E acho que é isso, né? Bora soltar a vinheta? Bora soltar a vinhetinha. Solte. Beleza, eu volto. Pra galera do YouTube ficar nesse dilema. A gente Vamos lá. Fazer nossa conversa com o pessoal do YouTube, que é, vocês gostaram do segundo episódio? Vocês gostaram? Comentem aí no nosso vídeo, comentem aí com a gente, comentem perguntas, o que a gente espera, o que a gente acha, coisas que vocês queiram saber sobre a gente, comenta lá. Se você acha que o YouTube é muito público, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem pra gente que a gente também responde. Exato. Então, bora lá. Então, 3, 2, 1... Bom, Fábio, estamos aí, né, nessa segundo episódio, que novamente já começou com coisas novas, né, totalmente fora, assim, do que o jogo, né, tanto 1 quanto 2 não mostra muito sobre como começou, né, essa contaminação, de onde... Eu acho que talvez, acho que é mais a gente acha papéis, né, papéis da galera da Fedra, assim, falando, começou em tal lugar, acho que tem alguns documentos meio solto, mas não tem, né, sei lá, os militares, assim, realmente mostrando o início de tudo, né. E, de novo, né, a gente começa já o episódio dessa forma, mostrando uma professora, né, tipo,
falei, caramba, será que essa mulher deve ser importante, assim, tipo, pra série, tipo, uma personagem que a gente vai encontrar, e na verdade, talvez a gente nem encontre ela na série, mas durante o episódio, mas ela, enfim, uma bióloga, pode-se dizer assim? Bióloga? Micologista. Micologista. Então, uma Trabalha, micologista trabalha com fungos. trabalha com fungos e ela não tá entendendo, tipo, mas por que vocês estão me levando, né? Tipo, eu fiz alguma coisa de errada e na verdade ela mal sabe do que ela vai encontrar. E Uhum. é uma cena tensa, né? Porque eu tava achando todo momento que o corpo do cara ia pular em cima dela e na verdade não foi bem assim. E tem um puta diálogo, né? Que é É. bem pesado, assim. E é o que exatamente aconteceu, né? Ela prevê o que aconteceu no jogo, enfim, o que aconteceria uma situação dessa que eles vão bombardear a gente. Vão bombardear a gente, ele falou, e se eu puder, eu quero ficar próximo da minha Da família, minha porque não família. tem solução. É. E é engraçado, né, cara? Porque uma coisa, né, interessante que a gente vê no jogo e a gente não vê na série é que no jogo é muito achismo. Você não sabe exatamente Sim, se é um fungo evoluído, se é um bagulho de laboratório. Você não tem ideia do que é. Enquanto a gente no jogo, na série, a gente tem uma explicação científica. Que faz bastante sentido, porque é um fungo que já é conhecido, né? Que é o Cordyceps, né? Que é o fungo que contamina diversos insetos. É um gênero de fungos. E aí, cara, ele acabou evoluindo e conseguindo infectar os seres humanos. E super legal as cenas com eles, com a explicação inclusive, legal também é onde que ele fala, né, o lugar onde começou, que foi acho que é fábrica, era uma coisa de de trigo, farinha e é, alguns grãos. E aí a mulher fala, é o substrato perfeito. Que é realmente, é uma fonte rica de carboidrato, que é o que o fungo precisa para poder os micetos crescerem e produzir as hifas, né? E eles poderem se dispersarem. Que eu vou falar um pouco mais pra frente, explicação um pouco bióloga, já que a gente tem, eu acho que talvez pra essa série sorte de ter um biólogo aqui. é verdade, É, importante. e aí eu vou explicar melhor pra vocês como que funciona mais ou menos diferente do jogo a forma de propagação, né, desse fungo. E é E bem, adianto mais, se acrescentar na sua fala, hum, seria possível existir na vida real num futuro? Aí você acrescenta na sua fala no final também. tá bom. Aí como se fosse tipo a pergunta feita pro cara lá no episódio 1. Exato. Tá bom, pesado, mas tudo bem. E cara, eu achei bem legal essa explicação, tá bem bacana. É, com certeza tá um pouco fantasioso, mas é aquele negócio. Tipo, é, faz parte do jogo, eles não poderiam mudar tanto assim. Já mudaram o tipo de zumbi, né? Que os zumbis, pelo menos, os infectados são diferentes, né? Do que no jogo. Eles têm aquela boca cheia de hifas, né? Então é uma coisa mais complicada. E no começo a gente já se vê aonde? Num salãozinho, né? Depois dessa cena aí triste, né? Porque fungo é isso, galera. Fungo, se você não tacar fogo, não queima, ele continua propagando. Porque o fungo precisa de duas coisas, galera. Precisa de um substrato, algum lugar para ele se desenvolver e umidade, que é o que mais tem. Se choveu, fudeu. É o que acontece em Seattle, né, cara? Em Seattle é engraçado, né? O lugar perfeito. É chuva pra caramba, Exato. um ambiente perfeito, ainda mais com um bombardeio que as coisas ficam cada vez mais difíceis, né? De, sei lá, se ter luz, se ter esse tipo de coisa. E uma coisa interessante, que foi um conceito novo que eles trouxeram, é o lado de ter dessas raízes, desses, como que chama que você falou? Esses ifos? IFAs. IFAs. IFAs, essas IFAs, elas, enquanto elas estão vivas, né, elas conseguem passar sinais para os outros zumbis, e É. passa-se um tempo, ela fica seca, e ele fala, aqui tá liberado, aqui a gente consegue entrar. Então, exato. Isso é uma coisa assim bem comum, né?
Por exemplo, a Tess, né, ela explica no episódio que o fungo ele cresce no solo. Solo tem lençol freático ali, tem uma umidade, é um pouco mais fresco, então dá para o fungo ali se desenvolver. Por mais que a gente tenha um fungo que ele evoluiu para aguentar altas temperaturas, né? Já que ele consegue sobreviver no corpo de seres humanos, por exemplo. E aí muita gente pode até ficar pensando, mas e a temperatura, por exemplo, na formiga? Gente, animais quentes, né? Animais que conseguem regular a sua temperatura e mantê-la padronizada, né? Que a gente chama de endotérmicos, eles partem de aves para mamíferos, igual na escola mesmo, essa pegada. Os insetos, eles não entram nem no filo cordata, nem no, nem nos vertebrados. Então, é um, é um, é um filo muito anterior ao nosso. Então eles não conseguem regular a própria temperatura e a temperatura deles não é muito elevada porque a isso eu posso estar muito enganado, né? Eu não sou um especialista em insetos, mas o exoesqueleto deles é feito de um material chamado de quitina, que é uma cera endurecida e cera, se você pega uma temperatura elevada, ela derrete. Então não ia ser uma proteção para ele. Então, se eu não me engano, fica em torno de 27, 25 graus. Eu posso estar totalmente enganado sobre, mas é o que para mim, como biólogo, faz sentido. Sim. E esse negócio aí dessa comunicação, né? Provavelmente é pelas hifas mesmo. Vai se irradiando, mas aí é uma coisa que entra já na questão fantasiosa, porque a gente estaria dizendo que eles têm um meio de comunicação. É, Bluetooth. então. Pode ser Bluetooth, pode ser por sinalização de feromônio, sei lá como que faz. Na série, assim, até o momento é aquilo. Eu acho muito difícil eles aprofundarem tipo, com detalhes mesmo, mas Sim. quem sabe nesses inícios a gente tenha, sei lá, mais explicações ainda de, enfim, de, de especialistas, né? Porque é uma coisa bem legal, assim. Para mim, eu queria mais ver mais disso do que A própria série. a própria série, exato. E Quem o que a sabe não gente, tem um Fear the Last of Us. quem sabe, seria bem legal. Mas uma coisa interessante é que os zumbis que estavam naquela região eram os que estavam deitados. E todos eles estavam deitados exatamente nessas hifas, Uhum. meio que conectados. Então talvez é isso. Quando eles não têm meio para onde ir, eles ficam deitados em alguma hifa, tipo, esperando alguma coisa. E aí eles ficam ali meio que, sabe, para lá e Tipo para um bagulho do cá. Avatar, tá ligado? Que ele, Exatamente. E aí ele quando se eles sentem conecta alguma com o coisa, eles Ewa, ele sai. ele já pega e sai para o lugar que é para ir. Só que aquilo também, né? Tipo, como que ele teria esse senso de direção exatamente para onde ele tem que ir, né? E Exato, ainda começa a criar muita. Começa a ser muito chato, assim, não dá para ser tão real. então, aí é uma coisa aí que vai entrar muito em, tipo, por exemplo, aparentemente pela série, o fungo ele parece que manda a localização baseado no movimento. Então, tipo, se ele percebe que tem algo novo ali, provavelmente alguma coisa. Eu acho que vai ser mais analisado por questões neurológicas. Eu acho, porque aí vai entrar um pouco na pegada do spoiler da Ellie, né? Eu acho que vai ser mais por essa pegada. Então, eu acho que o fungo entra, vai até a célula nervosa. Se as células nervosas não estavam tão deterioradas, aí ele manda a localização. Ó, alguma coisa nova morreu aqui. Pode ser que tenha alguma coisa. E aí eles vão atrás. E aí eles podem mandar essa comunicação por, sei lá, por é, sensores químicos, algum tipo de. Aí a gente estaria falando de célula nervosa. É muito complicado trazer isso para fungo, porque fungo nem tem sistema nervoso. Então, assim, não sei como que é, mas é como você falou, mano, ia ser bem legal se tivesse uma explicação sobre. Sim, exatamente esse fear. Mas é isso, né? A série já começa nessa parada, a gente já começa mostrando a Ellie e o clássico do jogo, enfim, no que não é mais um spoiler, né? Porque já mostrou na série exatamente o que a Ellie tem de especial, Sim. né? E tem todo esse desenrolar, o Joe não confia, né? Um cara muito cético, um cara que pós esses 20 anos ficou mais ainda, né? Sério e super preocupado. A gente tem eles
passando por Seattle, que inclusive é incrível, muito bem feito, os prédios, eu quero mais ver Seattle com chuva, Ah, porque é a parte mais bonita, assim, do Seattle, etc. Mas eles realmente conseguiram fazer isso acontecer, e a parte legal disso tudo eu é não acho os que eles estão em ambientes. Seattle, cara. Porque Seattle não é do 2. Cara, não sei, Acho que não eles não estão em sei. Seattle, não, mano. Porque eu tô rejogando agora o jogo e, por exemplo, eles vão, encontram o Tommy e aí eles iam pra um acampamento no Capitólio. Não sei se é Seattle, e aí eles estão indo pra Washington. Eu não sei, mano. Eu não sei realmente. Eu Sim, tô pensando agora. Porque eles estavam em Boston, mano. Boston até Seattle é tipo dois extremos assim dos Estados Unidos. Então, tipo, não total. sei. Não sei. Às vezes. É porque também no jogo, né, tem uma aventura até antes, né? Tipo, que foi Exato. cortado. Eles deram um pulo, deram um salto bem grande, assim, pra série, que é uma coisa que a gente tá percebendo que também eles estão meio correndo, né? Sim. Pra contar, porque é isso, assim. Pensamos que, sei lá, a gente vai ter 9 episódios, a gente já, enfim, já teve acontecimento do final desse episódio, Uhum. né? Da Tess, né, morrer. Sim. E, enfim, a gente não sabe se eles vão, tipo, correr com a história o suficiente para, sei lá, no sexto ou no sétimo episódio já aconteça o final do jogo, Uhum. e aí, tipo, 8 e 9 ou 8 e 9 e 10 sejam episódios extras, né? Extras com coisas novas, enfim, não sei, né? Se eles realmente vão querer explorar mais. Mas vai ter muita aventura, acho que no próximo episódio a gente vai ter provavelmente esse encontro, né, desses dois personagens que são icônicos no jogo, mas é isso, foi legal eles terem encontrado pela primeira vez o Clicker, né, e a Ellie fica super perdida, assim, sobre quem é eles, né, que, tipo, porque ela nunca tinha visto, eu não lembro se no jogo tem esse detalhe, e se não tem, a série trouxe de uma forma muito boa, assim, de realmente a Ellie tá super perdida, assim, com esse zumbi, e, e é muito, muito bem feito. Muito bem feito a tensão, a série toda. Tipo, essa cena é incrível, assim. É. Tipo, eles falam, tipo, a Tess vira pro Joe, não, acho que ele deve ter morrido lá fora, não deve ter entrado, eles ficam tensos assim. Aí ele fala, silêncio. E agora vamos seguir todo mundo em silêncio. E segue daquela a tela em cima, então vai ser muito bom. E eu quero ver a cena do prédio, que é onde tem clicker pra caramba, É. barulho. Pena que não vai ter os esporos, mas eu acho que foi uma sacada boa. Não, sim. E o que eu achei legal é que eles mantiveram, né, o museu. Que tem a cena no museu. Só que, se eu não me engano, a cena no museu não é só com clicker, né? É com. É, os assassinos também. Tem lá Sim, os. Acho que é saqueadores, se eu não me engano. Porque no jogo, né? Aí trazendo talvez um spoiler. A Tess não morre por conta de infectado. Ela morre porque eles estão esperando os vagalumes lá não estão, e aí aparecem os saqueadores e mata eles todos. E mata ela porque ela já estava infectada, tudo mais. E já na série não, na série ela é morta por infectados porque rolou aquela morte e aí o fungo conseguiu identificar e aí foi atrás. E isso é uma coisa que eu ia até trazer. Eu não sei se você teve essa sensação, mas, cara, a cena do zumbi infectando ela, cara, eu fiquei meio que. Deu aquela coceirinha, sabe? Meio. dá. Meio agonia. Dessas fobias, né? Não sei exatamente qual fobia seria dessa, né? Nossa, mas dá uma agonia, mano. O zumbi chega, abre a boca, dá um beijo na boca dela e só assim, ó. Sim, sim, é bem. Jogando as ifas tudo pra dentro, mano. Sim, é sinistro. Bem Cê é sinistro. Eu não louco. sei qual que é a fobia que é cheio de. Porque assim, tem por exemplo, tripofobia, que é o medo de buraquinhos, Uhum. né? E tem, não sei qual das fobias que seria isso, mas deu uma coceirinha também. Essa cena, que inclusive foi uma coisa que foi uma discussão no nosso grupo, eu achei muito ruim a ideia, tipo, dessa cena
de meio que ser, assim, você entende que, tipo, não é um beijo, mas é uma coisa que ele tá realmente passando, e só que, sei lá, eu achei que eles tentaram ser meio poéticos, sabe, de, tipo, de ser esse negócio de passar, de mostrar, de trazer essa fobia, e pra mim não funcionou, assim, tanto que dá uma quebrada, você fala, caraca, mãe, ele tá indo pra beijar ela, tipo, ele criou consciência, tá indo pra beijar ela, pra passar um negócio, tipo, Então, eu acho que ele assim, quebra até um ritmo, assim, do que tá acontecendo. é que assim, a gente tem que olhar, por exemplo, os orifícios que a gente tem no corpo, né? É, teria a boca, né? No caso, a gente tem o nariz também, né? Tem os orifícios na mulher, por exemplo, a vagina, no homem também tem a saída do pênis, e a gente tem o ânus. São os cinco, não, e tem as orelhas também, desculpa. São orifícios aí que a gente tem pra fora do corpo. Só que a gente já percebeu que provavelmente as hifas devem ficar na boca, por quê? Porque ela precisa provavelmente de sangue, ela deve ter se adaptado para poder sobreviver com sangue, e aí aproveita dos dentes, que aí vão ficar mastigando, e aí as hifas entram no corpo e aí devem perfurar o vaso sanguíneo, alguma coisa assim. Eu acho que a partir do momento que essas hifas, que esse fungo, ele tem um método de meio que de comunicação, deve ter percebido que tipo, a Tess já estava infectada. E a IFA estava crescendo. Diferente da Ellie, que foi mordida e a IFA não cresce. Sim. E aí, ele percebendo isso, porque como a gente conseguiu ver no começo do episódio, quando a menina corta onde tá a mordida, que tem a IFA lá dentro, Uhum. né? E aí o que acontece? A partir do momento que. Por isso que eu acho que o Joe fala, acho que sobrevive de 1 a 2 meses. Ele fala isso no jogo, né? Que tem alguns sobrevivem de 1 a 2 meses, tem alguns sobrevivem a 20 anos. Eu acho que entra nessa questão do sangue, porque você pensa, a gente tem 6 litros de sangue no corpo. Então, tipo, 1, 2 meses ali pro vírus, pro fungo, né? Continuar sobrevivendo dentro do corpo sem se alimentar, sem uma via externa de alimentação. A partir do momento que ele se alimenta, ele consegue sobreviver mais tempo, porque ele não precisa consumir o próprio corpo. Eu acho que entra um pouco nessa pegada. E e aí, tipo, como ele já percebeu que aqui já estava crescendo e tudo mais, o fungo deve ter pensado na questão até é, de não é procriação, esqueci a palavra, é propagação. Pô, vamos, já que ela está infectada, vamos trazer ela mais para infecção, sabe? Vamos fazer com que a contaminação seja completa, para ela se Sim, transformar, se ligar. E aí entra muito naquela questão que eu falei de sistema nervoso que até agora não faz sentido, a menos que a gente tenha tipo uma central. pode crer. Igual tem, por É, exemplo, no Army of the Death, né, que é os dois. sim, no Army of the Dead, tipo, até os animais têm essa consciência, segue o líder, né? Tem um líder. O Army of the Dead vai extrapolar, né? Que tem até filho. É. Tipo, vai bem a mais, assim. O que eu não curto, e aí foi um bagulho que até foi a Sty que falou, que eu até concordo com ela. É meio broxante não ter animal, né, velho? Infectado. Ah, infectado? É, mano. É, isso realmente. Bem broxante, porque se a gente tá falando de um fungo que ele infecta seres humanos, né? Ele deveria ter alguma coisa pelo qual ele se alimenta. Se for sangue, pô, por que, que não num cachorro, por exemplo, sabe? Ou um gato. Eu não sei, cara. E aí, tipo, talvez, não sei, será que tem coisa a ver com o sistema nervoso? Igual, por exemplo, nas formigas, que ele se instala lá, e aí, tipo, no animal não entra porque não é racional. Não sei, é uma coisa assim meio brisada, na minha opinião. Sim. Até no jogo, né? Até no Então, jogo não é meio estranho, assim. Talvez, sei lá, porque eles estão afastados, né, da onde surgiu tudo, tipo, das grandes cidades. Mas aí também é aquilo, na parte, tipo, de neve, essas coisas, no jogo, até no jogo tem, né, animais que eles caçam, sim. floresta. Realmente
Talvez seria um furo do The Last of Us, do jogo e da série. Velho, pode ser. Será? Talvez seria um furo. Ou vai ter uma explicação também aí na série que a gente pode ter. Uhum. E, cara, para mim, assim, tá uma crescente muito boa da série, assim, de qualidade. A gente vê que realmente eles estão mandando muito bem em tudo. A gente fica ansioso, assim, pro terceiro episódio, se realmente vai ser, enfim, essa continuação linear, né, do jogo. Até o momento tá meio que sendo, assim, mesmo eles cortando algumas partes, tá seguindo o raciocínio, assim. Sim. E, e ver, né, ver o quanto mais eles vão explorar, ver o que eles vão mostrar no início, né, por exemplo, começou com o cara dando entrevista, essa professora, será que agora vai ser um militar, ou será que agora vai ser, sabe, quem mais pode acrescentar nesse enredo todo, né, dessa parte mais cientista e tudo mais. Então eu fico ansioso e aguardar, né, aguardar pelo domingão. Acho que as cenas que a gente vai ver, mano, provavelmente vai ter uma. Eu acho que é nessa cena aqui talvez vai entrar o ator que faz o Joel, né, no jogo. Acho que vai entrar no começo, alguma coisa de militar. Depois acho que a gente vai ter a cena do nascimento da Ellie. E eu acho que a gente vai ter uma cena também com a Ellie e a Riley. Será? Então, eu acho que a gente vai ter. Porque no trailer tem a cena, né? Só que eu acho que vai ser uma cena de começo mesmo. Tipo, é. Vai, por exemplo, no final de um episódio acaba com ela vendo lá aquele fliperama lá. Aí lá tinha uma amiga que gostava. E aí no outro episódio já começa com ela com a Riley, sabe? Ia ser Sim. bem interessante. Pode ser, né? Pode ser que no meio dessa história tenha um flashback Uhum. das duas, que é uma coisa que eu falo que nesse remaster, né, que teve para o PlayStation 5 do jogo parte 1, deveria já ter incluído na história, já, tipo, se tá no meio do jogo, aí começa um flashback, seria bem interessante. Pelo menos as coisas importantes, né? É, exatamente. Exatamente. E acho que é isso, cara. Não É isso. sei, acho que falamos todos os pontos. Para mim, a série tá incrível, assim, muito linda. E aguardar pelo esse terceiro episódio. Não sei se já tem falando quantos episódios vai ter ao todo, mas a gente vai conversando, trocando essa ideia com vocês que tá bacana. Sim, sem dúvida. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Falamos bastante. Lembrando, siga a gente em todas as redes sociais, @dapacast. Para escutar também, a gente está em todas essas plataformas que estão aparecendo abaixo e que também estão disponíveis lá no Anchor para vocês verificarem. E é isso. É isso então, galerinha. Abraços e valeu! Valeu!